Eu vou mostrar aqui alguns vídeos e você próprio tirar as suas conclusões. Paz e graça da parte do Senhor, seja bem-vindo ao canal, ok? Este é o canal Vamos Ler e nós temos o objetivo de estudar a palavra do Senhor, estudar a Bíblia Sagrada e tratar de assuntos que têm a ver com a igreja em si. Confesso para vocês, amigo, que hoje eu estou gravando esse vídeo muito triste e provavelmente você também vai ficar triste, você também vai ficar triste com alguns trechos de vídeo que eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar alguns vídeos que se eu não tenho como falar, eu tenho como mostrar, entendem? Só vais compreender se eu mostrar, porque falar é impossível, tá? E na medida que eu vou mostrando os vídeos, eu vou comentando, tá? Por cima dos vídeos, vou comentando alguns vídeos. Então fica no canal, porque hoje temos um assunto muito sério, ok? Então, amados, vocês sabem que a nossa escatologia é que a igreja vai passar pela grande tribulação. E todos nós adventistas estamos cientes de que vamos passar pela grande tribulação. Graças a Deus temos isso na mente. Mas você pode observar o comportamento das pessoas, ou o comportamento ou melhor, a forma como a igreja está a caminhar, parece que nós abandonamos essa doutrina e passamos a acreditar que a igreja vai ser levado antes da tribulação. Arrebatamento secreto, como você já sabe, conforme muitos por aí pregam. Mas, e por que eu estou a dizer isso, irmão? Eu vou mostrar aqui alguns vídeos e você próprio tirar as suas conclusões. Mas antes, irmãos, deixa-me dizer alguma coisa. Romanos capítulo 12, ok? Em Romanos capítulo 12, nós vamos encontrar uma recomendação do apóstolo Paulo. Qual é essa recomendação? Leia comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, um cristão deve ter um culto racional. O cristão não deve agir de maneira emotiva. E muito menos deve acrescentar métodos que não estão estipulados pela palavra do Senhor. Leia comigo o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais a qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E a minha pergunta é, qual é a vontade de Deus? Conforme o texto está a dizer. Qual é a vontade mesmo de Deus? Aguenta aí, já vamos falar qual é a vontade de Deus. Primeiro eu quero que você assista esse vídeo. Isto só acontece aqui. Olha que bonito! Olha que bonito! Infelizmente, a igreja adventista está a treinar pessoas que serão perito em marcha, mas no tempo de angústia que está a sobreviver na face da terra, não terão como se defender. Isso parece estar de boa, porque se tem realmente assim, porque pela liderança, isso já não poderá começar a existir. Esse tipo de coisa já não poderá começar a existir. Porque podemos começar até aqui de forma simples, só que de forma sucessiva isso vai levando a um estado pior da igreja. E eu vou mostrar aqui, irmãos. Vocês estão a entender? O povo está mais mergulhado no divertimento, com uma falsa santificação. Sabe qual é a vontade de Deus, irmãos? 1 Tessalonicenses 4,3 diz o seguinte: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, respondendo o que o próprio Paulo disse em Romanos capítulo 12, experimenteis qual é a vontade de Deus, em Tessalonicenses ele vai dizer, a vontade de Deus é a vossa santificação. Então, mais do que qualquer povo na face da terra, o povo adventista, sendo o povo que atualmente carrega os oráculos de Deus, deveria se comportar como um povo santo, puro e agradável. Queridos, nós não somos qualquer povo. Eu vou ler aqui depois algumas citações, irmãos. Ele não está alertou muito sobre isso. Nós não somos qualquer povo. Nós somos um povo cujo Deus confiou os oráculos sagrados. Mas olha o comportamento do povo que Deus confiou as verdades para o mundo. Olha.
disso que nós estamos a falar, irmãos. Esse tipo de comportamento que nós estamos a falar. Infelizmente, os líderes estão a treinar pessoas, estão a treinar jovens que são perito em marcha, cujas marchas não têm nenhuma santificação para o Senhor, não têm nenhuma glória para o Senhor, cujas marchas não dão glória ao Senhor. Aquilo é mais glória para o homem. Vamos lá ser sinceros. Toda essa confusão que acontece ali, irmãos, todo esse cenário, esse teatro todo que acontece ali, acarreta glória para o homem. Isso é um fato. Então não vem me falar que não, olha, tem glória para o Senhor. Eu te pergunto, qual é a glória para o Senhor? Você consegue dizer? Qual é a glória que aí tem para o Senhor? Não existe nenhuma glória para o Senhor, meus queridos irmãos. E isso parece ser muito normal aos olhos da liderança. Porque são os tais que permitem que isso entrarem com fogo dentro da igreja. Onde é que já se viu isso, irmãos? Onde é que já se viu isso? Sabe o que é que o texto diz? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, fomos chamados para quê? Para a santificação. Mas você olha para o comportamento do povo e você pergunta qual é a santificação que tem hoje em dia, onde o povo está mais preocupado em ter lenço, onde o povo está mais preocupado com as marchas, está mais preocupado em representar os seus clubes. E aqui, deixa eu dizer uma coisa, o meu problema aqui não é com o clube em si, ok? O meu problema não é com lenço, não é com logotipo, nem muito menos com as pessoas. O meu descontentamento é o que se faz dentro do clube atualmente. Vocês percebem que o pessoal está mais preocupado em marcha do que propriamente estudar a Bíblia. Por isso é que hoje temos pessoas que não conseguem explicar as nossas doutrinas. Temos poucas pessoas que têm capacidade de explicar nossas doutrinas tintim por tintim, irmãos. Temos fraqueza nisso. Por quê? Antigamente nós éramos chamados povo da Bíblia. Hoje em dia somos chamados povo do quê? Da música, dos eventos. Espera não era para ser o povo do advento? Queridos, onde que a igreja está? A igreja adventista, onde você está a caminhar? Volte para o Senhor, igreja. Igreja adventista do sétimo dia, volte para o Senhor. Ande novamente nos caminhos do Senhor. Porque você está a fugir do teu propósito, você está a fugir da tua missão. Você tem uma missão muito especial e Deus selecionou a ti, Deus escolheu a dedo a você para cumprir essa missão. Então, igreja adventista, volte ao Senhor. Você que é membro, que faz parte dessa igreja, raciocina só um pouquinho. Tá? Você deve pensar um pouquinho e comparar a nossa missão biblicamente, se é isso mesmo que a gente está fazendo ou não, irmãos. Eu sei que vocês vão discordar de mim, mas vamos lá ser sinceros, irmãos. Eu estou nem aí, ok? Eu sei que vocês vão mesmo discordar. Não, isso é exagero, é normal, mas eu sei. Comentários do tipo, vai haver. E eu te dou a liberdade de você botar no comentário, tá? Eu te dou a liberdade de você vir se expressar, ok? Eu te dou toda a liberdade de você vir se expressar. Mas me diga, mas só não podes negar uma coisa, que ultimamente o que está a se fazer lá é contra a vontade do Senhor. Observa isso. Agora eu te pergunto, você acha mesmo que Deus é glorificado nisso? A minha pergunta é, de que maneira Deus é glorificado nisso? Sabem que, tá vendo quando o texto diz, temei a Deus e dai-lhe glória, Apocalipse 14, versículo 6 em diante, que é a nossa mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória. Sabe como é que se teme a Deus? Lembra de Eclesiastes capítulo 12, versículo 13? De tudo que você ouviu, a finalidade é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Temer a Deus
é glorificá-lo no seu corpo, no seu estilo de vida. Percebe? Por isso é que o texto que nós lemos de Romanos 12 diz que apresenteis o vosso corpo vivo, como um sacrifício vivo a Deus. Temer a Deus é glorificá-lo no teu estilo de vida. Agora, representações teatrais em forma de marcha, isso não vai converter o mundo, irmãos. E todas as pessoas que se convertem na emoção, elas morrem espiritualmente quando a emoção acaba. Porque isso, irmãos, só vai fazer pessoas se converterem de maneira emotiva. Não vão se converter porque realmente estão arrependidos dos seus pecados. E posteriormente vai ter uma confusão grande na igreja por esse tipo de ações. Mas claro, para muitos isso parece ser algo normal. Isso é claro. Você que sabe da missão que nos deram, sabes muito bem do que eu estou a falar. Nós não fomos chamados, irmãos, para cooperar com o mundo. Não fomos chamados, irmãos, nós fomos chamados para chamar o pecado pelo seu nome. Deus está precisando de homens que não se vendem nem se comprem, irmãos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome. Homens que torcem pela verdade, ainda que os seus caia, diz a irmã White. Então, irmãos, olhem onde o povo de Deus está a caminhar. Olhem onde o povo de Deus está a caminhar. Vamos ler mais um texto bíblico. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, para que Deus nos escolheu? Para a salvação e santificação no Espírito e na verdade. Aí eu pergunto, cadê a verdade? Cadê os atalaias de hoje em dia? Os atalaias estão perdidos na marcha. Aqueles que se vão se achar em pé no tempo de angústia estão perdidos na marcha. Aqueles que deveriam se preparar para defender a sua fé com unhas e dentes estão perdidos na marcha. E para os que estão em cima, isso parece ser algo muito normal. Deixa eu te dizer uma coisa. Você até pode negar tudo que eu estou a falar. Mas, meu irmão, no final de tudo, um dia você vai defender a tua fé por conta própria. Aquela pessoa que te incentiva não estará lá. Você vai defender a tua fé por conta própria. Então você deveria começar... Porque, irmãos, tudo que você faz na vida, preste muita atenção. Tudo que você faz na vida está resumido em duas coisas. Ou você perder a tua vida eterna, ou você ganhar a tua vida eterna. Então, qual dos dois você vai contribuir com o teu caráter? E cada decisão que você toma nesse mundo está a influenciar significativamente para negatividade ou positividade na construção do teu caráter. Vê como é que o povo está brincando. Vê o tipo de dança que se faz hoje em dia na igreja. Quer dizer, estamos que nem evangélico. Observa você mesmo. Veja, isso tá tão natural que qualquer um que ver isso vai dizer não. Olha, tá tão difícil saber se essa é uma igreja adventista ou não. Mas uma coisa eu te digo, é a igreja adventista do sétimo dia. É só você olhar pela música que está se cantando ali. E tem logotipo lá por baixo. É a igreja adventista do sétimo dia. Tá tão difícil, né? Por quê? Por que você está achando difícil acreditar que essa é uma igreja adventista do sétimo dia? Porque nós não podemos nos comportar dessa forma, irmãos. Eu vou falar isso de maneira muito clara, ok? Mesmo os profetas do passado não tiveram a verdade tal como nós temos agora. Eu depois vou ler isso, ok? Mas eu quero ler mais um texto contigo e depois vamos ler algumas citações da irmã White, ok? Vamos ler mais um texto. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, meu irmão, ninguém verá Deus. Agora nós vamos ler alguns trechos da irmã White, ok? Ela diz o seguinte: os adventistas, acima de todos os povos, devem ser modelos de piedade, puros de coração e de linguagem. Foram-lhes confiadas mais solenes verdades, já confiadas a mortais. Toda a dotação de graça, poder e eficiência lhes foi liberalmente proporcionada. Eles aguardam a próxima volta de Cristo nas nuvens do céu. Darem eles ao mundo a impressão de que sua fé não exerce poder dominante em sua vida é desonrar grandemente a Deus. Maranata, página 111, parágrafo 3. Acima de todos os povos, nós temos a verdade aqui na face da terra. Significa que nós não somos comparados com nenhum povo, irmãos. Você está entendendo o que é ser adventista do sétimo dia?
Você acha que ser adventista do sétimo dia é nesse tipo de coisa? Você acha mesmo que ser adventista do sétimo dia se resume em marcha? Hein? Uma marcha que desrespeita e desonra o nome do Senhor? Uma marcha que é mais a igreja a se converter ao mundo, ao invés do mundo se converter na igreja? Porque é isso que nós estamos a fazer, irmãos. Isso não vai converter ninguém verdadeiramente. Está entendendo, irmãos? Isso não vai trazer reavivamento no povo. Nós temos uma verdade que jamais foi entregue a mortais. É ela falando, irmãos. A nossa verdade não é qualquer uma verdade, irmãos. Deus nos confiou as mais solenes verdades para proclamar no mundo. Olha onde o povo está se perdendo, meus queridos irmãos. Vê o comportamento do povo, olha. Irmãos, eu não sei se isso é show ou se isso está mais para Michael Jackson, na minha opinião, irmãos. Isso, não sei se estão tentando invocar Michael Jackson ou como é que funciona, mas está passado os limites, irmãos. Aquilo que é show, irmãos. Aquilo é show que eu vi ali, irmãos. Que você viu ali, aquilo é show. Você está entendendo onde é que a gente vai chegar? Isso ainda te parece normal? Isso ainda te parece mesmo normal? Será que você não consegue entender que nós estamos a caminhar para a perdição enquanto nos procedermos dessa forma? Aquilo é Michael Jackson, irmãos. Adventista dançando pop. Mas que é isso? O que você acha sobre o tempo de angústia? Daniel capítulo 12 é muito enfático em dizer é um tempo em que na qual nunca houve. Então não importa qualquer tipo de povo que você estudar a história e ver que foram perseguidos, a nossa perseguição vai ser de maneira muito dobrada, que você nem faz ideia. Olha que o profeta não conseguiu descrever e simplesmente disse é um tempo em que na qual nunca houve, irmãos. Muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário, durante o tempo de angústia. E nós teremos que viver à vista de um Deus, irmãos, conforme diz ali, conforme diz a citação, teremos que viver à vista de um Deus sem intercessor. Está a entender? E nem podemos pecar, irmãos. Você está a entender? No tempo de angústia, os filhos de Deus, quando a porta da graça se fechar, os filhos de Deus não terão intercessor. Deixa voltar contigo um pouquinho, né? Na época de Jesus. Você lembra quando Jesus estava no Getsemane? Levou Pedro, mais alguns, deixou Pedro um pouquinho mais abaixo, ele subiu, foi, orou. Quando ele voltou, encontrou os discípulos a dormir. Eles acordou. Espera aí, Pedro, nem uma hora consegues vigiar comigo. Vigiai, porque o espírito até está pronto, mas a carne fraca. Não é isso que acontece? Aí Jesus volta de novo no Getsemane. Irmãos, naquele momento Jesus estava a passar as piores aflições da vida dele. A vitória na cruz, irmãos, foi concedida no Getsemane. Está entendendo? Naquele momento, Jesus estava a passar por uma pressão, demônios a sussurrarem no ouvido dele para recusar, tanto que a humanidade de Cristo estava a recusar com a missão. Na maior aflição, volta novamente e encontra os discípulos a dormirem novamente, pela segunda vez. Lhes acorda, lhes acorda, vai de novo para orar. Quando ele volta, novamente o mesmo cenário. Deixa eu te dizer uma coisa. Naquele momento, irmãos, naquele momento, Jesus, como humano, precisou de um conforto humano. Infelizmente, sempre que ele voltava, encontrou os discípulos a dormir. Deixa eu te dizer uma coisa. No tempo de angústia, cada cristão vai procurar ter um conforto humano, vai procurar se confortar e não vai achar nenhum conforto humano. Sabes o porquê? Porque só haverá dois grupos. Está entendendo? Só haverá dois grupos. E no capítulo 38 do grande conflito, irmão, que fala que os adventistas que não foram santificados pela verdade serão os primeiros a se juntar nas fileiras do inimigo. Meu querido, em nome de Jesus, você não quer fazer parte disso. Você não quer fazer parte disso. Isso, aos nossos olhos humanos, parece ser impossível. Mas é assim mesmo que a Bíblia caminha. É assim que a Bíblia surpreende. Ok? Você não quer fazer parte disso. Nós teremos que viver sem intercessor. Está entendendo? Naquele tempo, você não vai ter ninguém, você vai estar sozinho.
Então, se eu tenho em mente que naquele tempo eu estarei sozinho, qual deve ser a minha preocupação em me santificar? O perigo que ameaça nossas igrejas é que coisas novas e estranhas serão introduzidas, coisas que confundem a mente do povo e não lhes dão forças no próprio tempo em que eles mais delas necessitam nas coisas espirituais. É necessário claro discernimento para que coisas novas e estranhas não venham a ser colocadas ao lado da verdade, como parte do peso da mensagem a ser dada neste tempo. A mesma mensagem que temos estado a anunciar ao mundo devem ser salientadas. Mensagem escolhida, volume 2, capítulo 1, página 14. Estão a trazer fogo estranho dentro da igreja. Estão a trazer fogo estranho que Deus não reconhece dentro da igreja. No meio do. E quando eu digo igreja, não estou a me referir só templo, eu estou a me referir dentro da igreja, como pessoa dentro do povo de Deus. Está a sair fogo. Nós estamos aí buscar hábitos do mundo e estamos a trazer na igreja. É isso que está acontecendo, irmãos. É isso que está acontecendo. Isso é muito triste, meus queridos irmãos. Até onde vamos caminhar com isso? Até onde, irmãos? Todo o pessoal caiu no divertimento, irmãos. Isso é teatro que está acontecendo. Nós estamos a trazer fogo estranho, irmãos. É ela que está a dizer. Será que Deus vai reconhecer mesmo? Leia mais comigo. Não devem os obreiros procurar métodos pelos quais oferecem um espetáculo consumindo tempo em representações teatrais e exibições de música, pois isto não beneficia a ninguém. Conselho sobre Escola Sabatina, página 153. As representações teatrais não vão converter ninguém. Essas marchas nas ruas não vão converter ninguém, irmão. Sabe o que tem que se fazer nas ruas? Sair e evangelizar. Essa é a nossa missão, irmãos. As marchas na rua vai trabalhar a emoção do pessoal, até podem estar dentro da igreja, mas não estarão convertidos verdadeiramente, a menos que o Espírito Santo atue de maneira poderosa. Está entendendo, irmãos? É isso que nós estamos a fazer. E esse tipo de coisa que tem trago muito mundanismo dentro da igreja. Os teatros, irmãos, que têm se feito, porque irmãos, isso não é só marcha. Isso já não é só marcha. Isso é teatro, ok? Isso não é só marcha, isso é teatro. E teatro, irmãos, não faz parte de nós. Como adventista, nós não podemos ensinar. Ok? Leia comigo. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Esse comentário é de João, capítulo 14, versículo 30. Aí vem o príncipe deste mundo, Jesus falando. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem contra mim. E a irmã White vai dizendo, essa é a condição dos que se acharão em pé no tempo da tribulação, no tempo de angústia. Você está entendendo qual é a nossa condição? A nossa condição é de Satanás chegar para nós, reparar para nós, não encontrar nem sequer uma mancha. Essa é a nossa condição verdadeira, irmãos. Aqueles que estão no tempo de angústia têm que ter essa condição. E no grande conflito, página 602, Armoite vai dizer que quando o tempo de angústia vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de fé e prática. Tem certeza que você faz da Bíblia a tua regra de fé e prática, irmãos? Ao invés de você perder tempo em marcha, você não, como líder que você não acha que você deveria ensinar o povo a estudar a Bíblia, tal como os valdenses, que tem a metade do Novo Testamento, ou melhor, o Novo Testamento e a metade do Antigo Testamento na mente? Você não acha que nós devemos nos comportar tal como os valdenses, irmãos? Mas olha o comportamento do povo, que vão se achar em pé no tempo de angústia. Olha o comportamento do povo. Nós estamos que nem pentecostal. Veja, a dançarem na igreja, está difícil até. Está difícil de reconhecer que a igreja é adventista do sétimo dia. Por causa do nosso comportamento, irmãos. Que é isso? Onde a gente vai parar com isso, meus irmãos? Se você viu esse vídeo até aqui, Deus te abençoe. Partilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, tá? Me ajude a espalhar essa mensagem para mais pessoas serem alertadas, tá? E dizer para você que eu não vim aqui para falar mal de ninguém, tá? Eu vim aqui para falar
naquilo que realmente me preocupa. Porque como membro adventista que eu sou, eu me sinto preocupado com a igreja, eu me sinto preocupado com os meus irmãos, que muitos deles estão inocentes. Mas que as pessoas que deveriam alertar, que deveriam colocar uma barreira para tais coisas não entrarem na igreja, infelizmente são as pessoas que apoiam com que esse tipo de coisa, esse tipo de aberração, tipo de pecado aberrante aos ouvidos do Senhor entre na igreja. Por isso, me ajuda a partilhar essa mensagem para mais pessoas terem acesso. E até o próximo vídeo.